pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo em 2022 aqui no canal, não sei se você já estava aqui acompanhando, mas eu fiz um vídeo em 2022 falando sobre os meus livros favoritos, mostrando alguns dos livros que eu considerava os meus favoritos. Como já passou muito tempo, eu decidi fazer uma segunda versão, uma versão atualizada desse vídeo, porque primeiro que eu li muitos livros desde 2022 que viraram favoritos e então essa lista mudou. E tem muitos livros que eu coloquei nessa lista em 2022 que eu acho que eu não colocaria hoje de novo. Talvez porque eram livros que eu tinha lido recentemente, então assim, tava muito fresco ainda o meu sentimento por eles e aí acabou... Enfim, acabei colocando na lista por isso. E eu coloquei muitos livros naquela lista também por motivos nostálgicos, assim. Esse livro representou isso pra mim numa época legal, enfim. Então, muitos livros que eu coloquei naquela lista eu não vou citar hoje. Alguns vão se repetir e muitos surgiram depois pra mim, assim. Então, eu queria gravar essa versão atualizada. Esse é um ótimo vídeo pra você conhecer melhor o meu gosto literário e, se for parecido com o seu, ficar aqui no canal, assistir mais vídeos. É também um vídeo de recomendações, né? Porque como são todos meus favoritos, podem levar todos como recomendação. Eu fiz uma lista aqui e eu vou separar, igual eu fiz no último vídeo que eu fiz desse tipo. Eu primeiro vou falar dos livros de não ficção e depois eu vou falar dos livros de ficção. Eu não planejei muito o roteiro desse vídeo, então pode ser que eu fale muito. Vamos lá, já começar. Gente, eu quase nunca leio não ficção, mas se eu leio não ficção, vai ser um dos dois. Ou vai ser uma memoir, uma autobiografia, ou vai ser um livro de teologia, um livro cristão, porque eu sou cristã, então eu leio muitos livros desse tipo. Então, queria começar já com dois livros que foram muito importantes pra mim na minha caminhada cristã e que foram livros que me mudaram. O primeiro deles saiu até no meu vídeo de favoritos de 2024, que é Practicing the Way, do John Mark Comer. Eu acho que esse livro não tem ainda em português. Mas, para mim, esse livro, ele trata de uma forma poética, de uma forma inteligente, muito bem escrita, a base do que significa ser um discípulo de Cristo, assim. E de que forma esse discipulado deve afetar a sua vida e o seu caráter. Então, ele vai falar muito sobre o ser formado, né, espiritualmente, e como a gente está sempre sendo formado por tudo aquilo que a gente consome, e como a formação espiritual, com base nas palavras e nas ações, e na vida de Jesus, como que isso deve, enfim, interferir na nossa forma de agir, de tratar as pessoas, de tratar nosso trabalho, o meio ambiente, enfim. Esse livro é bem, assim, compreensivo no sentido de ele trata de coisas bem amplas e eu recomendo muito. É um livro que, assim, eu sinto que eu vou ter que reler muitas vezes ainda na vida e eu espero que em breve ele seja publicado em português também. Outro livro que eu não tenho a versão física dele é um livro de uma autora que o outro livro dela é bem mais, assim, famoso e geralmente as pessoas comentam mais sobre, que é a Tish Warren. E ela escreveu um livro que se chama Liturgia do Ordinário, que realmente é muito bom. Mas ela tem um livro que se chama Oração da Noite. E esse livro me transformou, assim. Ela pega a oração da noite do lecionário, que é uma oração que está sendo orada e foi orada, enfim, há muitas centenas de anos. E ela pega essa oração e ela destrincha cada trecho dela, contando também questões da vida dela e exemplificando na prática, assim. E na época que eu li esse livro, eu tava com uma dificuldade específica, assim, que era dormir. Eu tava tendo umas semanas, assim, difíceis de não conseguir pegar no sono. E ler esse livro curou isso, assim, não porque ela me deu uma fórmula mágica de como dormir, mas, assim, aprender de novo essa verdade de que Deus tá cuidando de tudo e que eu posso descansar, né? E essa incapacidade, muitas vezes, nossa, de dormir, é essa vontade de ter controle de tudo, né, assim, pelo menos pra mim isso se manifestava desse jeito, assim. Então, aprender que acordada ou dormindo, tem coisas que eu não tenho controle na minha vida, e esse livro me ensinou muito sobre confiança em Deus, e então, assim, foram dois livros que eu acho que me transformaram enquanto crente. E outro livro de não ficção que eu queria falar aqui, provavelmente vocês já sabem se vocês assistiram o vídeo de meus livros favoritos de 2024, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Já falei isso várias vezes, mas assim, a capa desse livro em português faz parecer muito que é um livro de terror, mas assim, isso não poderia estar mais longe da realidade. Esse livro foi escrito por essa menina, a Caitlin, que desde criança ela tem um fascínio, assim, pela morte.
Não de um jeito macabro e bizarro, assim, mas realmente uma curiosidade de o que acontece depois e as burocracias da morte, né? Assim, enterro, funeral, enfim, ela se interessava por isso e ela acabou virando, né? Enfim, indo trabalhar num crematório. E nesse livro ela vai contar vários casos que passaram ali por ela, várias experiências que ela teve no crematório, a relação dela com os outros funcionários ali, como que eles lidavam com este ser o objeto de trabalho deles, né, a morte. Esse livro traz reflexões muito legais sobre isso, sobre luto, perdas, como a gente se relaciona com a morte, como diferentes culturas se relacionam com a morte. Então, é um livro muito interessante. Não é um livro assustador ou deprimente, é um livro realmente muito bom e muito, muito bem escrito. Enfim, é isso. De não ficção, então, temos estes 3 livros. E agora eu vou entrar em livros de ficção e eu vou começar com clássicos, porque clássicos tem uma história importante, assim, na minha vida. E aí eu vou pegar o primeiro livro de todos os clássicos para poder contar essa breve história, né? Então, eu me formei em estudos literários, mas quando eu entrei no curso de letras, eu entrei com ênfase em tradução. Então, eu queria simplesmente me formar em tradução. E, assim, ao longo dos semestres, eu fui ficando muito infeliz, assim, e eu não gostava das matérias de tradução, e eu pegava várias matérias optativas de literatura, porque eu sentia falta da literatura na minha vida, no meu currículo acadêmico. E aí eu fiz uma matéria que se chamava Exploring Hamlet, Explorando Hamlet, né, do William Shakespeare. Essa foi a primeira vez que eu li um livro, anotando, identificando, enfim, tipos de enredo, identificando tropes literários, né, enfim. A primeira vez que eu estudei, de fato, um livro com esse olhar mais crítico, vamos dizer assim. Então, esse livro é uma obra que, assim, eu acho difícil de ler. Ainda não li outras obras do Shakespeare, mas é um livro, assim, que é a base de muitas coisas que a gente replica até hoje na literatura, na ficção no geral, né? E eu coloquei esse livro nessa lista, não só porque eu acho ele muito bom, mas também porque ele representou essa virada pra mim, assim, de quando eu percebi que eu queria estudar literatura. E aí, a minha professora dessa época, ela falou assim, olha, eu tô com um projeto de iniciação científica, né? Um projeto de estudo, de pesquisa. Por que você não entra? E aí eu fiquei tipo assim, mas eu sou estudante de tradução, nem faz sentido. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o que não fazia sentido era eu ser estudante de tradução, porque eu amava literatura e era isso que eu queria estudar. Então, essa matéria e esse livro representaram pra mim essa mudança de rumo, mudança de habilitação acadêmica. E aí, quando isso aconteceu, fui estudar com essa professora. E o nosso objeto de estudo era Paraíso Perdido, do John Milton. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a edição que eu li para estudar mesmo. Então, é uma edição que tá toda marcada, toda anotada. E eu trouxe também uma mais bonitinha, só para vocês verem mesmo. Linda. Eu tirei foto de formatura com esse livro. Bem brega, assim. Esse livro é um poema épico. É um poema épico que ele vai recontar a queda de Satanás, né, de Lúcifer, e a queda dos seres humanos no Jardim do Éden. Então, é meio que uma fanfic da Bíblia, se você for parar pra pensar. E é um livro, né, um poema em 12 cantos. Então, a gente tem como se fosse 12 volumes aqui dentro. E no primeiro volume, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Eu sei inglês? Porque não parecia que eu sabia inglês, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui perseverando e é como se eu fosse me acostumando com a voz do John Milton. Como se ele fosse virando um amigo ali pra mim. E assim, foi uma experiência maravilhosa de realmente sentir que eu me enriqueci com o ser humano, assim. Eu sei que isso é meio, né, demais, mas foi o que aconteceu. Então, esse livro representa muito pra mim, eu quero muito reler ele, porque eu acho que, enfim, vou ler com outros olhos e também não vou ter aquela obrigação ali de, né, enfim, estar pesquisando e tendo que fazer relatórios, etc. Então eu quero muito ler ele num cenário um pouco mais leve, porque eu amo muito. E aí, tá tudo conectado, vocês estão percebendo? Dentro desse estudo nasceu o meu TCC. E o meu TCC foi sobre a figura da Eva, né? Eu explorei muito a figura feminina, em contraste com 2 outras mulheres. Catherine, de O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que são
duas irmãs, né? E esses são dois livros também. Eu já tinha lido Morro dos Ventos Vivantes, assim, com 18 anos. Nem lembrava de nada quando eu peguei pra ler, assim. Então, também foram dois livros, dois clássicos, assim, que eu me apaixonei. Jane Eyre, especificamente, eu acho que ainda tá acima pra mim. É um romance de formação, onde a gente acompanha a vida da Jane, que é uma órfã, e como ela vai passando ali pela infância, até ela virar uma governanta na casa de um homem muito rico chamado Rochester. E aqui também a gente tem muitas coisas que foram replicadas assim ao longo da literatura e uma personagem extremamente interessante e única. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando em detalhes sobre as irmãs Brontë, então vou deixar aqui nos cards se vocês tiverem interesse. E o Morro dos Ventos Vivantes, né, é uma história de amor, mas ao mesmo tempo uma história de fantasma, uma história gótica e uma história que você tem que prestar muita atenção, porque todo mundo tem o mesmo nome nesse livro. Então eu queria citar esses dois, também trouxe uma edição mais bonitinha aqui de Jane Eyre pra mostrar, porque foram livros que não só eu amei a experiência de ler, como também são a base de quem eu fui me tornando como profissional e estudante, assim mesmo. Então, são livros que eu sinto que eu vou guardar no meu coração pra sempre. Nunca vão sair desse posto de meus favoritos. Outro clássico que se tornou um favorito, e esse aqui eu não li na faculdade, mas ele tem muito a ver com Paraíso Perdido, é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é uma história, assim, que acho que muitas pessoas acham que elas conhecem, né? É um monstro que é criado de várias partes de seres humanos diferentes. É isso, mas é muito mais do que isso. Então a gente vai acompanhar a vida do Victor, que é esse menino que ele foi estudar, né? E ele foi estudar e ele começou a ficar muito obcecado com a ideia de criação de vida, né? Ele estudava ciências naturais e ele ficava muito obcecado. E aí ele entrou nessa jornada de tentar criar vida a partir de pedaços de cadáveres, né? Então ele vai pro cemitério e é muito interessante essas cenas onde o Victor tá criando o monstro, né? Porque a gente vê que ao mesmo tempo que ele não conseguia parar de fazer aquilo e ele tava se empenhando muito, ele tinha plena consciência de que ele tava fazendo uma coisa completamente profana e absurda. Enquanto ele tava ali, ele tava com nojo dele mesmo, mas era uma coisa mais forte do que ele. E aí, depois que o monstro é criado, a gente tem ainda outra questão que a gente pode comparar Paraíso Perdido com a própria Bíblia, né? Do monstro querendo uma igual, né? Ele queria uma monstrinha pra ele. E o Victor Frankenstein, tipo assim, eu não consigo lidar com um, eu não vou conseguir fazer outro. E aí a gente tem capítulos que são narrados pelo monstro, narrando essa solidão, essa vontade de fazer amigos e se relacionar com a raça humana e não poder, porque ele é assustador. É muito mais profundo, filosófico, existencial e lindo, assim, do que, né, a história de terror que ficou popular. Então, assim, leiam Frankenstein. Pode ser que você ache que você conhece, mas você não conhece. Saindo, então, de clássicos e vindo mais pra obras mais contemporâneas, um livro que eu acho que é, assim, todo mundo que já viu algum vídeo meu sabe que esse é o meu livro, não sei se é o meu livro favorito, mas um dos meus livros favoritos, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Fiz um vídeo inteiro sobre esse livro aqui no canal, também vou deixar aqui nos cards. Mas é uma obra que tem algo que eu amo muito e que esse livro foi meu primeiro contato com isso, que é a narração de crianças, né? Crianças narrando um livro. E esse livro é muito sobre paternidade, sobre justiça, sobre como a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não entende e como a gente, às vezes, não, como ser humano, não consegue fazer a tarefa básica de deixar o outro em paz, né? E assim, a gente quer saber tudo, e enfim, como essa curiosidade às vezes acaba invadindo o espaço de outras pessoas. É um livro sobre infância, sobre irmandade também, sobre crescer, sobre se entender como menina, como mulher. Então, assim, é um livro que é muito difícil de explicar sobre o que é sobre tudo isso aqui que eu acabei de falar. Mas, se vocês quiserem mais detalhes e não se importarem com spoiler, assistam lá o meu vídeo sobre esse livro. Outro relativamente contemporâneo que, assim, geralmente quando as pessoas me perguntam qual é o seu livro favorito, eu geralmente respondo O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Esse é um livro também, assim, que eu escutava muito na faculdade, as pessoas falando sobre ele, no meu primeiro ano de faculdade. E eu já tinha lido textos teóricos, textos críticos, textos sobre semiótica, sobre crítica literária do Umberto Eco. Eu gostava muito da posição dele, enfim, aprendi muito com os textos dele, mas eu nunca tinha tido vontade de ler uma obra dele de ficção. E aí o que aconteceu? Isso foi muito engraçado. Eu emprestei um livro pra uma amiga minha, e aí, assim, eu acho que ela perdeu o livro.
E aí ela falou assim, eu quero te dar um livro que você queira muito, pra poder compensar esse livro que eu sumi, etc. E aí eu falei assim, pode ser esse. E aí ela comprou esse livro pra mim. E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a minha faculdade parou e eu comecei a ficar com abstinência de estudar. Assim, e aí eu falei, acho que eu vou pegar esse livro. Tava gente, mas assim, começo da pandemia mesmo, que a gente não sabia se o mundo ia acabar ou não. Então, eu falei, vou ler esse livro e vou me dedicar e vou estudar esse livro e ler com toda a minha vontade e todo o meu amor e de coração aberto. E foi assim, talvez a experiência de leitura mais incrível da minha vida. Esse livro também é difícil de explicar, mas basicamente é sobre um monastério e acontece um crime. Então a gente tem ali elementos de mistério, inclusive Umberto Eco dá nomes para os personagens que vão te lembrar dos personagens lá do Sherlock Holmes. Então é bem interessante isso. Tem muito a ver com livro. É uma obra metafictícia, vamos dizer assim, porque é um livro que fala sobre livros. E como Umberto Eco, ele estuda literatura, ele coloca muitas coisas aqui que eu lia como uma obra de ficção, mas eu sabia que ele estava falando, na verdade, de coisas que eu também gostava e eu também estudava. Então, assim, foi uma obra que parece que... Isso vai ser horrível que eu vou falar isso, mas parece que foi feita pra mim, assim, pensando em mim. E é maravilhoso, assim, o trabalho que deve ter sido escrever esse livro. Porque o tanto de detalhe que o Umberto Eco coloca, as pontas que ele não deixa soltas, assim, é realmente maravilhoso, mas é um livro que você tem que ir, assim... Eu vou numa jornada e eu vou até o final, assim. Você não pode esperar que vai ser uma leitura pra você se divertir com a história e ponto. Vai ser um trabalho. O final vai ser maravilhoso e a sua recompensa vai valer a pena. Vou falar só de mais 2 livros, porque já tá ficando muito longo esse vídeo. No vídeo que eu fiz em 2022, eu falei que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, era um dos meus livros favoritos. E eu ainda acho que é um livro maravilhoso, mas é que eu tinha acabado de ler. E aí ele tava muito fresco na minha memória e tudo mais. E aí, revisitando essa lista e pensando melhor, eu percebi que, na verdade, esse é o meu livro preferido da Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones and the Six. Eu acho que, como história, como fator de choque e plot twist, Os Sete Maridos talvez seja melhor. Mas eu acho que esse livro aqui, ele é tão sobre construção de personagem e evolução e desenvolvimento de personagem e de relacionamentos. E o formato desse livro, né? Esse livro é como se fosse um documentário sendo feito sobre essa banda Daisy Jones and the Six muitos anos após o término da banda. Então, esse formato de entrevistas, você só sabe da história por meio do registro daquelas pessoas. E você vê que aquelas pessoas não estão 100% honestas o tempo todo. Então, você não sabe se aquilo ali realmente aconteceu, se foi daquele jeito mesmo. Então, assim, é um livro que muito incrível. Eu acho que no formato e na história ele é muito único. Enfim, revisitando, eu percebi que esse é o meu favorito da Taylor Jenkins Reid e um dos meus favoritos de todos, né? E eu reli ano passado, antes de assistir a série. A série também é muito boa. Recomendo vocês assistirem no Prime Video. Isso daqui foi a minha releitura ano passado. Foi incrível. Então, de contemporâneo, esse é outro favorito. E só mais um pra gente finalizar. Eu ia falar demais. E aí, ao longo desse vídeo, eu fui lendo a lista. E eu fui percebendo assim, esse aqui eu gosto muito mesmo, mas eu não sei se é favorito. Então, a lista foi se editando aqui enquanto eu gravava o vídeo. Por último, e não menos importante, meu livro favorito de 2023... Piranesi, da Susanna Clarke. É um livro também que é difícil explicar sobre o que é, mas é um livro sobre descobertas, sobre, eu acho que, se maravilhar com o planeta Terra. Entender seu papel no mundo. É um livro que ele é contado todo por meio de diários também, do Piranesi, que é esse nosso protagonista. Ele é um homem que vive numa casa. E é só isso que ele sabe. E essa casa é gigante, parece um museu, assim. E ele não conhece ninguém além do outro, que é uma outra pessoa que mora nessa casa. E a vida do Piranesi é amar a casa e aprender com esse outro. Até que coisas estranhas começam a acontecer. Enfim, é um livro que eu acho que é bom vocês irem ler sem entender nada do que está acontecendo. Porque realmente é surpreendente e é muito lindo. E o Piranesi é o melhor personagem
que existe no mundo. Eu acho que esse livro, ele é meu preferido porque o Piranesi é o meu personagem fictício preferido que eu já li na minha vida. Então por isso que entra aqui nesse vídeo. Terminamos, então, esse vídeo. Eu poderia fazer algumas menções honrosas rapidamente, que são os livros que estavam na lista antes de eu gravar o vídeo. Mas, Véspera da Carla Madeira, maravilhoso, incrível. Mas eu acho que lendo aqui de novo essa lista, não sei se hoje ele entraria na minha lista de favoritos do mundo, mas com certeza foi favorito de 2022, se eu não me engano. E Hamnet, da Maggie O'Farrell. Eu ia mostrar ele aqui, mas eu emprestei pra uma amiga. É um livro maravilhoso também, muito bem escrito, sobre a família do Shakespeare. Então eu ia citar junto ali com Hamlet. Mas, de novo, essa lista eu queria que fosse uma lista assim, que todo livro eu olhasse e falasse, cara, eu releria agora se eu precisasse. Então, assim, tem livros que são muito maravilhosos e tem livros que mudaram minha composição química do meu DNA. E aí, são esses. E é isso. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado e tirado boas recomendações desse vídeo. Deixem nos comentários aqui quais são os seus livros favoritos. Se vocês já leram algum ou alguns dos livros que eu mostrei aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.